O volume, só um momentinho. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui no telefone. Me achei. Graça e paz, mais uma vez. Estamos mais um domingo juntos. Mais um domingo para conversarmos, para estudarmos e passearmos pela palavra de Deus. Né? Esse domingo é um domingo especial. Domingo das Mães. E quero aqui parabenizar cada mamãe por esse dia. Mãe, avó, mãe emprestada, mãe do coração, tia. Porque tia também é uma parte de mãe. Então a tia também recebe os parabéns nesta data querida. Quero parabenizar a cada uma de nós. E no final da escola bíblica, eu fiz uma mensagem rapidinha de 2 minutos aqui, eu escrevi alguma coisa. No final da EBD, a gente vai estar transmitindo essa mensagem para cada mamãe nesse domingo abençoado, tá? Vamos aos nossos avisos. Começando às 16h30 de hoje, vamos ter culto com o pastor Tadeu de louvor e adoração. Culto às 16h30 em ponto. Hoje é domingo de ceia, tá? O pastor Tadeu avisou no culto de imersão, então a gente está reforçando o aviso. Hoje é domingo de ceia. Prepare o seu suco da vinha, o seu suco da uva, o seu pão. Reúna-se com a sua família, caso você esteja com a sua família nessa quarentena. Se você estiver sozinho, se reúna também na sua mesa. Tira a foto, mas na última ceia a gente tirou a foto das mesas, né? Com o pão e o vinho. Dessa vez o pastor Danilo está pedindo para que você tire a foto em família, tá? Você com a sua família, com o pão e o vinho, para que possamos também colocar na página da nossa igreja e ver como estamos unidos em comunhão, tá certo? Vou passar para você também, tem aí os dados bancários da igreja, porque a igreja, graças a Deus, continua de pé e a igreja vai permanecer de pé. Mas enquanto estivermos nesse mundo, necessitamos cumprir com as nossas obrigações. Precisamos pagar as contas, a igreja tem contas a pagar, as contas continuam chegando, assim como chegam na sua casa também. E nós compreendemos isso. Mas não esqueça de entregar a tua oferta, o seu dízimo, a sua oferta voluntária à casa do Senhor, tá? Na página da nossa igreja tem todos os dados bancários. O Cadu deve estar tentando colocar ali, porque ele está ali digitando no celular, ele deve estar tentando botar os dados bancários aí para você. Mas caso não apareça, na página da igreja tem todos os dados bancários da igreja, banco, agência, conta, e lá é a oportunidade que você pode dizimar, ofertar e contribuir para a casa do Senhor, porque também um novo mês se inicia e a igreja também tem algumas famílias para ajudar. Então a sua oferta, a sua contribuição, por menor que seja, querido, não se sinta constrangido. Eu só posso ofertar R$5, eu só posso ofertar R$2. Não se sinta constrangido. O que importa é o seu ato voluntário que parte do seu coração em ajudar o seu próximo e ajudar a casa do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então, nesse momento, todos os avisos dados, todos os recados já foram dados. Vamos orar nessa hora para a gente poder começar a nossa EBD. Pegue sua Bíblia, como disse o pastor Tadeu, seja ela qual for, Bíblia papel ou a digital. Pegue agora a sua Bíblia e nós vamos agora maratonar dentro da palavra de Deus, tá? Nesse período de quarentena, nessa escola dominical, dando continuidade à nossa aula sobre aliança. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e te bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque estamos vivos, Pai. Obrigado, Deus, porque estamos respirando, Senhor. Senhor, não temos palavras para te agradecer pelo dia de hoje. Não temos palavras, Senhor, sequer para agradecer, Senhor, por estarmos todos juntos nesse momento de estudo da tua palavra. Senhor, nós te louvamos e bendizemos porque tudo que tu faz é bom.
e tudo que tu permite está dentro do controle das tuas mãos. Abençoa agora todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que estão agora num leito do hospital, aqueles que estão trabalhando nessa hora. Senhor, agora vai ao encontro agora desses corações, vai ao encontro agora dessas vidas, Espírito Santo. Que essa nossa aula, que esse nosso estudo possam chegar a vários lares neste momento, ó Pai. Possam alimentar o espírito de muitas pessoas nessa hora, Senhor. E que muitos te conheçam pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua infinita, ó Pai, graça derramada sobre a humanidade. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não sei se tá dando para ver, mas hoje a gente tem uma companhia especial. Sansão tá aqui do meu lado. Sansão tá aqui do meu lado. A gente está transmitido por onde? Pelo Face e pelo Insta. Aos irmãos que estão no Insta, graça e paz do Senhor Jesus também. Aos irmãos do Face. Hoje a gente tem Sansão que tá dormindo aqui. Ele tá no espírito da revelação, né? Ele tá dormindo, tá no espírito da revelação. Vamos ver quem tá acompanhando a gente aqui? Irmão Antônio, graça e paz. Pastor Tadeu já tá ligado. Tia Leila, irmã Emília, que Deus abençoe. Quem tá aí no Insta, por favor? Cadu tá vendo quem tá no Insta. Acabei de ligar agora. Acabou de ligar. Então vamos ver quem vai. As pessoas vão chegando e a gente vai ministrando a lição nessa manhã. Bom, semana passada nós falamos sobre a aliança adâmica. E ela se divide em duas etapas. Na edênica, lá no Jardim do Éden, tá? No período da inocência. E depois, quando Adão e Eva eles comem do fruto e entra e sai o período da inocência. E entra aquele período da consciência, onde eles conhecem o pecado, onde eles conhecem o mal e o que é ruim e o que é bom, onde faz-se aquela separação de Deus para com o homem. Então tudo isso a gente viu lá na primeira aula, quando falamos da primeira aliança. Hoje a gente vai estar tratando sobre a aliança noaica, ou aliança, que é também a chamada de aliança noética, quando Deus fez com Noé. E a gente vai estar falando e passeando nessa parte bíblica para entendermos o seguinte: nesse período dessa aliança, nesse período de Noé, o que acontece? Nós estávamos completamente distantes do Pai. A terra já estava cheia da iniquidade diante do pecado, de consequência do pecado de Adão e Eva. E eis que nesse cenário todo surge Noé. Noé entra nesse cenário, fazendo completamente a diferença do quadro que se apresentava à humanidade naquela época. E nós vamos ver o que Deus faz na vida desse homem. E que tipo de aliança Deus faz na vida desse homem. Mas também vamos ver que a humanidade da época de Noé não difere muita coisa dos tempos atuais. Então nós vamos ver como é que Deus, mesmo diante da infidelidade do homem, Deus permanece fiel com as suas alianças. Vamos começar? Vamos lá. A aliança noética foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, especificadamente entre Deus e a humanidade. Nós vamos ver dentro do livro de Gênesis que essa aliança Deus faz de maneira incondicional com Noé e com a humanidade. Mas isso está lá descrito? Está descrito na palavra de Deus. Deus deixa isso muito claro. Presta atenção numa coisa. Quando Deus ele fala contigo, quando Deus ele faz uma aliança com você, quando Deus se manifesta na tua vida, Deus não deixa dúvida. Deus deixa as coisas completamente transparentes, porque as coisas de Deus não trazem confusão. Amém, queridos? As coisas de Deus não trazem confusão. Então Deus, quando faz essa aliança, Deus é claríssimo. Ele faz com Noé e faz também com a humanidade, tá? Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra.
Vamos lá, Gênesis, abre lá, por favor, Cadu. Cadu vai abrir aqui. Livro de Gênesis, capítulo 9. Abre a sua Bíblia também. Livro de Gênesis, capítulo 9, do verso 9 ao verso 17. Leia aí, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 9. Você na sua casa pode abrir. Lê para mim, por favor, do verso 9 ao verso 17. E aí vamos ler juntos. Pode começar. E eu, eis que estabeleço meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17 também? Até o 17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Amém, queridos? Então, já em Gênesis capítulo 9, verso do 9 ao 17, nós já vemos que Deus estabelece com Noé uma aliança. E Deus estabelece essa aliança não somente com Noé, mas Deus estabelece a aliança com a terra. Deus então descreve para Noé: olha, Noé, estou trazendo o meu arco. Olha o meu arco. A gente chama daquele arco-íris, né? Olha o meu arco, Noé. Estabeleço contigo, estabeleço com a terra, assim como eu faço com esse arco que liga os céus até a terra. Estabeleço essa aliança que não mais destruirei a terra com outro dilúvio. Sabe por quê, queridos? E aí a gente entra justamente por que Deus faz essa aliança com Noé. Porque no final da dispensação da consciência, nós vamos ver que os homens estavam em estado de iniquidade desenfreada, soltando as rédeas às práticas carnais, isto com exemplos vividos pela geração passada, resultando em costumes e corrupção de um povo antediluviano. O que acontece? Adão e Eva pecam, são expulsos do Éden, a mulher passa a sentir dores, o homem passa a ter que trabalhar, a terra começa a dar abrolhos, então nasce Abel e Caim, infelizmente, por um ato de inveja, mata seu irmão, e aí começa o derramamento de um sangue inocente na terra. Então aí você já começa, já começa a brotar o homicídio, a iniquidade, o pecado, e nós vamos ver que isso vai tomando toda a terra. Então, nesse momento em que a terra está cheia de iniquidade, tem um homem justo juntamente com a sua família, e Deus olha para esse homem justo. E Deus fala que para Noé, para que Noé construa uma arca, para que a arca sirva de salvação, porque a iniquidade dos homens subiu até Deus. O pecado era tamanho, a iniquidade era tamanha que subiu até Deus. Não difere de hoje, tamanha a nossa iniquidade, tamanho é o pecado que ocorre nos dias atuais. E aí nós vamos ver que o cálice da iniquidade encheu, porém um justo chamado Noé passou a avisar, mesmo assim, a ordem de Deus.
Quando Noé começa a construir a arca, Noé é motivo de chacota, Noé é motivo de deboche, Noé é desacreditado, e Noé vai ali construindo aquela arca porque o Senhor falou que o dilúvio vinha, mas não tem chuva, só tem sol, não chove, mas Deus falou que o dilúvio vem, e quem não estiver dentro da arca, este morrerá. Ainda que o quadro esteja completamente diferente daquilo que Deus falou para você, eu digo uma coisa nesse momento: fique com o que Deus falou. Não se deixe levar pelo que está, pelas circunstâncias. Entre Deus e as circunstâncias, fique com Deus incondicionalmente. Noé não se deixou levar por aquela situação de deboche. Noé não se deixou levar pelo clima do momento, e está muito quente, não vai chover, não tem chuva, a terra está seca, não interessa. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Deus disse que vai vir água e eu vou fazer. Porque se eu não fizer, quando a água chegar, quando o dilúvio chegar, todos morreremos. E a arca é um meio do qual eu posso salvar a minha família. E aqueles que estiverem dentro da arca, estes não morrerão. Só que a humanidade estava tão descrente, tão cheia do seu pecado, tão cheia da sua pompa, tão cheia da sua certeza, que só escarnecia de Noé, não crendo que aquele homem tinha realmente ouvido a voz de Deus. Então nós vamos ver aqui, onde é que eu parei? Daqui. Noé passou a avisar a seus compatriotas do que poderia acontecer. De acordo com o teólogo, foram 720 anos de pregação. Imagina você pregando 720 anos e não conseguir convencer uma alma sequer. Jesus, que frustração! Você acha que você não tem Deus. Mas não era isso. É porque o povo não queria saber de salvação. O povo só queria saber da iniquidade. O povo só queria saber do pecado. Então nós vamos ver aqui que Noé durante 720 anos pregou a palavra de Deus e eles não creram. Eles não creram. Não é diferente de hoje. Existem sim pessoas com coração duro, que não crê que Jesus salva, que não crê que Jesus cura, que coloca a sua esperança no homem, que coloca a sua fé no homem, onde nós só podemos esperar a salvação para o mundo em que vivemos em Deus. A única solução para o planeta Terra é Jesus Cristo. Aliás, essa solução sempre foi Deus, sempre foi o Senhor Jesus. Mas infelizmente, muitos ainda não creem. Muitos colocam a sua esperança no homem. Muitos colocam as suas esperanças em amuletos. Muitos colocam suas esperanças em imagens. Esquecem, ou não sabem, ou não querem aceitar que a única salvação vem do Senhor. E absolutamente tudo está nas palmas das suas mãos e todo o controle pertence a Deus. E mesmo assim, Deus deu oportunidade. Porque nesses 720 anos em que Noé ficou pregando, em que ele levou para construir a arca, foi a oportunidade que Deus foi dando daquele povo se arrepender do seu mau caminho. E nem assim aquele povo se arrependeu. Então o Senhor disse, lá em Gênesis, arrependo-me de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Pode ler, por favor, Cadu. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da tua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Gênesis? Perdão, ele leu a passagem errada. Ele já está profetizando na próxima aliança. Né? Quando a gente falar da aliança mosaica. Gênesis 6, versos 6 e 7. Agora vai.
Perdão. Tá indo, tá chegando. Perdão. Chegou! Gênesis 6, versos 6 e 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aí a gente dá aquela parada rapidinha para explicar esse versículo, porque ainda que eu sei que muitos irmãos têm o entendimento dessa passagem quando Deus fala quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento talvez não tenham ainda conhecimento ou talvez não entendam ainda, e talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, eu ouvi alguém dizer ou eu aprendi que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e como é que a Bíblia está dizendo agora que Deus se arrependeu? Vou explicar rapidamente para você. E se ainda houver dúvida depois da explicação que eu lhe der, eu abro aqui para você poder colocar a sua dúvida, manda pra gente lá no Mensagem da Igreja a sua dúvida e a EBD promete que vai responder a você. Mas eu vou explicar rapidamente para que você possa entender essa parte esse contexto, tá? Onde Deus fala onde a Bíblia declara que Deus diz que se arrependeu para Noé. Vamos lá. Como explicar esse arrependimento de Deus? Para respondermos à pergunta se Deus se arrepende, devemos considerar 2 princípios fundamentais que nos ajudam a entender esse assunto. Em primeiro lugar, é comum aos autores bíblicos usarem figuras de linguagem com referência a Deus. Em várias partes, eles precisam descrever certas características do próprio Deus de uma forma compreensível aos leitores de várias épocas diferentes. Então, sob esse aspecto, e essas figuras de linguagem, a gente não vê somente, não se adapta somente ao livro de Gênesis, não. Quando você for estudar Apocalipse, tá? E eu creio que vai ser de maneira presencial, vamos ver também várias leituras de linguagem que João expressava na época para entender o que Deus já estava falando para ele de forma futura. Tá bom? Assim como Daniel também. Então a gente vai ver aqui que a gente começa a falar sobre isso. Então, sobre esse aspecto, podemos falar de 2 recursos literários muito usados na Bíblia, tá? O antropoformismo e o antropopatismo. Essas duas se referem a figuras de linguagem em alguns textos bíblicos para descrever como descrevem Deus e como ele se forma, suas propriedades, suas características e seus sentimentos, tá? Esse recurso foi bastante utilizado e é bastante utilizado de forma bíblica, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu mais anotei aqui. Portanto, em segundo lugar, podemos entender o seguinte: Deus não se arrepende, tá? Deus não se arrepende. O que foi usado aí, a gente vai ver que, obviamente, o nosso vocabulário não é capaz de descrever plenamente um Deus indescritível. O arrependimento de Deus se encaixa nessa característica como uma figura de linguagem. Quando algum texto bíblico mostra Deus arrependido de alguma forma, na verdade, ele está indicando um sentimento incompreensível à nossa mente, ao nosso raciocínio. Porque daqui a pouco a gente vai ver a tradução dessa forma arrepender-se em hebraico. E o que quer dizer esse arrepender-se de Deus em hebraico. E você vai ver que foi uma figura de linguagem usada, mas que na verdade Deus não se arrepende, tá bom? A tradução desse arrepender-se, tá? Vamos lá. Isso significa que esse arrependimento de Deus mencionado na Bíblia não tem absolutamente a ver com nada de um arrependimento humano. O arrependimento de Deus mencionado na Bíblia não tem absolutamente nada a ver com arrependimento humano. O homem se arrepende pela falta do conhecimento do futuro.
O homem se arrepende pelos seus atos errados. O homem se arrepende muitas vezes por ter agido de forma errada. Deus não erra. Deu para você entender, querido? Deus não erra. Deus, ele não prevê um futuro. Deus já sabe e escreve o futuro. Ele sabe todas as coisas, tá? Quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa seu desejo de jamais ter feito a coisa certa. É como ele disse, como nós dissemos muitas vezes, se eu pudesse voltar atrás, com certeza não teria feito ou teria feito diferente. Mas Deus não pode se arrepender por uma ignorância do futuro. Por quê? Porque Deus conhece exclusivamente todas as coisas. E seus propósitos são eternos. Então fica fácil perceber a grande diferença que há entre o arrependimento de Deus e o arrependimento humano. Se pudesse, certamente uma pessoa arrependida mudaria aquilo que tem feito. Mas uma coisa que a gente fez e que se arrepende, não dá pra gente mudar. Dá pra gente pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa. Deus não. Deus jamais muda o que ele faz. Porque tudo que Deus faz é com propósito. Então vamos agora ver o que quis dizer esse termo no hebraico. Vamos lá ver? Eu botei aqui, ó. Então, cada passagem bíblica que fala sobre o arrependimento de Deus, é preciso considerar o seu contexto. Isto lança luz sobre o entendimento correto do texto. Deu para entender? Então, cada passagem bíblica que fala sobre o arrependimento de Deus, é preciso considerar o seu contexto, e isso lança luz sobre o entendimento correto do texto. Alguns intérpretes discutem sim a palavra arrependimento, de fato que seria melhor ser expressada como um certo sentimento de Deus. A palavra arrependimento na Bíblia traduz algumas palavras hebraicas, e é isso que eu queria falar para você. Proveniente da raiz Naham, N-A-H-A-M, Naham. Dependendo do contexto de cada referência bíblica, tais palavras podem significar mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, entristecer-se, lamentar-se. Então, nessa tradução, Deus se entristeceu. Entendeu? É esse o contexto. Ele se entristeceu, mas Deus não mudou de ideia em ter criado o homem. Deus não se arrepende de ter criado o homem, mas Deus se entristeceu-se, tá? E até confortar ou tranquilizar também pode ter essa conotação. Entendeu aí? Seria mais apropriado para facilitar o entendimento das pessoas com relação a esse arrependimento, tá? A gente estudar mais profundamente essa parte na raiz hebraica. Isso eu fiz um resumo rápido, porque a gente não tem um tempo apropriado aqui para poder discursar sobre isso. Porque essa questão de Deus arrepender-se é uma questão muito polêmica e que traz um entendimento muito grande para a gente. E aí se abre um leque muito grande na teologia. A gente vai ver como o nosso Deus é lindo, como Deus é magnífico, como as coisas se encaixam diante de Deus. E esse arrepender-se abre muito o nosso entendimento espiritual para ver como Deus faz as coisas nos seus devidos lugares e com propósito. Mas hoje na EBD a gente não tem tempo suficiente para isso. Eu só fiz um resumo rápido para que você possa entender o seguinte. O contexto disso aqui quer dizer, Deus entristeceu-se. Deus lamentou por esse momento, não por ele ter criado o homem, mas pelo que o homem se tornou, pelo que o homem fez com a bênção que Deus deu para ele. Amém? Deixa eu ver rapidamente aqui os comentários. A tia Neide vai falar assim, a paz, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, a paz, tia Neide, que Deus abençoe. Janete, moça do engrandecido se há no nome do Senhor. Amém, Janete.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Janete, graça e paz. Vaninha, a paz, que Deus abençoe. Tia Leila, Deus abençoe. Pastor Jorge, Deus abençoe. Marcinha, Deus abençoe, seja com cada um de vós. No Insta tem alguém aí? Só a Dani. Dani, Deus abençoe a tua vida, Dani. No Insta. Então vamos lá. A gente já falou aqui sobre esse arrepender-se de Deus, né? E vamos dar continuidade aqui nessa aliança noaica. Diante disso, quando Deus declara isso a Noé, Deus chega e faz o seguinte: manda ele construir então a arca, tá? E o que significa a arca? A arca é de uma simples e clara figura de Cristo um meio de salvação pelo qual a geração passou pelas águas da morte e saiu salva do dilúvio. Os refugiados na arca escaparam da sorte dos ímpios. Assim Cristo nos salva por sua morte e ressurreição. Somos achados em Cristo e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a sua carne, mas andam agora segundo o Espírito de Deus. Romanos 8 vai estar dizendo isso. Ou seja, a arca foi salvação para Noé, sua família e todos aqueles animais que ali estavam. E a arca, queridos, é muito importante a gente ressaltar isso. Noé, em todo o tempo que estava construindo a arca, ele nunca disse o tipo de pessoa que poderia entrar na arca. Ele nunca falou que ninguém poderia ajudar na construção da arca. Não. A arca estava ali à disposição. A arca estava ali de forma gratuita. Assim é a salvação. A salvação é gratuita. Cristo já pagou por nossos pecados. De graça recebei, de graça dai. De graça a gente recebe de Deus, de graça a gente transmite para o nosso irmão da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Noé jamais colocou alguma barreira para que aquela humanidade tivesse acesso à arca. Isso jamais aconteceu. Por quê? Porque Cristo está à disposição de todos. Cristo está ali, de braços abertos. Basta apenas você aceitá-lo. Basta apenas você reconhecê-lo. E infelizmente, durante todo esse período de construção, todo esse período de pregação, o homem não se interessou em conhecer a Cristo. O homem não se interessou em se achegar a Cristo. Era mais fácil escarnecer da fé de Noé, escarnecer da família de Noé naquela construção daquela arca, do que crer realmente que existe um Deus capaz de trazer o dilúvio e salvar aqueles que estivessem dentro da arca. E infelizmente, aqueles que não estivessem iriam morrer. Às vezes é muito mais fácil a gente acreditar numa mentira do que acreditar na verdade. Porque muitas vezes a verdade parece algo sobrenatural. Mas Cristo é sobrenatural. O Verbo se fez carne de maneira sobrenatural. Como uma mulher pode engravidar do Espírito Santo? Só Deus para explicar. As coisas de Deus não se definem pela nossa mente humana. As coisas de Deus são espirituais. Por isso que Paulo vai dizer que não dá para compreender aquilo que é espiritual de forma natural. Eu só posso compreender as coisas de Deus de forma espiritual. Então, Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. A salvação de Noé, da sua família e daqueles ímpios estavam justamente em entrar na arca e não precisava pagar nada por isso. Era de graça. E o povo não entendia, não compreendeu. Sabe? A humanidade não compreendeu que estava tudo, mais uma vez, sendo dado de graça. Mais uma oportunidade de se salvar de graça. Não é preciso pagar para ter a salvação. A salvação é de graça. É graça de Deus. Veio de Deus. Tá? Noé não esperou o pronunciamento de um juízo. O que ele queria é que sua família fosse salva por meio da arca. Não importando
com quem não cria em sua pregação. E esse é um outro ponto muito importante. A gente não pode, aquilo que eu falei no início, não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Eu tenho que crer. Se o ímpio não está crendo naquilo que eu estou pregando, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando o evangelho. Porque essa é a verdade. Eu não vou esmorecer. Noé aqui foi um homem completamente perseverante. Enquanto a arca estava sendo construída, ele pregava, ele anunciava, não interessando se ele estava sendo escarnecido, não interessando se ele era motivo de deboche, não interessava a ele se estavam caçoando dele. Não me interessa, eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando, porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Esse era o intuito de Noé. Então, seu dever foi cumprido. O incidente do dilúvio é sem dúvida um exemplo clássico de juízo divino. E por isso deve ser aceito como todo tipo de ensino do Espírito Santo. Sobre esse assunto, vamos ver agora também que o juízo de Deus é algo magnífico e ele produz 5 elementos na nossa vida. Houve juízo de Deus sobre a terra na época de Noé. E o juízo de Deus é algo que também não conseguimos entender com nossa mente. Abra lá a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 28. Abre aí, por favor, amor. Isaías 28, 21. É Isaías, tá, querido? 28, 21. 28, 21. 28. Tô vendo aqui, não tem ainda nenhum... Eu tô seguindo, tá, querido? Se quiserem fazer algum comentário, é só fazer. Alguma pergunta é só fazer. Eu tô seguindo porque... até agora... Ninguém fez o comentário aqui, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, não. Não, tia Sandra acabou de fazer um comentário aqui. Diaconisa Sandra. Quando seu olhar está firme no propósito de Deus, você não se preocupa com o que está ao seu redor. A diaconisa Sandra está falando aqui referente ao que aconteceu com Noé e que acontece hoje realmente nas nossas vidas. Quando o seu olhar está firme no propósito de Deus, você não se preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. E aí a gente abre um leque para dizer o seguinte: imagina milhões de ímpios falando para você, escarnecendo de você, deveriam estar chamando Noé de louco, deveriam chamar Noé de fanático, deveriam chamar Noé de mentiroso, porque vendo um homem e a sua família construir uma arca gigante, durante todos aqueles anos ele pregando e não acontece absolutamente nada, né? Realmente Noé, naquela época, se fosse hoje, seria manchete em todos os jornais digitais do mundo. Mas ele continua firme. Não é diferente de hoje conosco, tá? Muitas vezes somos desacreditados pela nossa própria família, somos desacreditados por amigos, somos desacreditados pelo mundo por pregarmos e crermos num Deus invisível, que nos ordena a fazer coisas que muitas vezes nós mesmos não compreendemos. Mas é necessário estarmos firmes, porque propósito de Deus e porque juízo de Deus, só Deus pode explicar. Mas Deus nos ensina muitas coisas com os seus propósitos e seus juízos. Vamos lá, Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no moite de Perazim, e se irará como no vale do Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Você viu o que o profeta está falando, Isaías? Depois você lê essa passagem com calma, para que você possa entender todo o contexto. Eu peguei esse versículo peraí que apagou aqui a tela. Ah, acendeu, graças a Deus. Eu peguei esse versículo que é o seguinte: lemos que juízo é uma obra estranha de Deus. Para cada um de nós pode parecer estranho, mas para Deus já tem algo determinado.
E muitas vezes o juízo de Deus só acontece por causa da consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Eu falo nossos, eu estou me referindo à humanidade, tá, querido? Quando eu falo isso, nossos, é a humanidade em geral, tá? Então, nós vamos ver que juízo de Deus também significa que é diferente de falar de Deus. Juízo de Deus significa também amor. Juízo de Deus lá no futuro pode trazer paz. Juízo de Deus pode trazer alegria. Juízo de Deus pode trazer misericórdia, porque Deus vai ajustando as coisas. Juízo de Deus pode trazer presente no futuro. A gente não sabe. Mas o juízo de Deus traz justiça. O juízo de Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. O juízo de Deus arruma a casa. Dá para fazer isso com misericórdia, com carinho, de uma forma mais branda? Dá. E Deus vai dando oportunidade. Mas muitas vezes o homem não se atenta, sabe, para misericórdia de Deus, para a oportunidade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias se renovam a cada manhã. Mas Deus também estabelece um período em que ele vai estar dando, ele vai dando linha na pipa, ele vai dando linha na pipa. Por um momento, ele vai dizer, agora é preciso estabelecer a justiça. Porque se continuar, a coisa vai ficar pior. E Deus viu isso na humanidade. Deus viu que Noé e a sua família era diferente daquela iniquidade toda. E aquela iniquidade já estava se tornando algo muito pior. E nós vamos ver aqui que o juízo tem 5 aspectos diferentes. O juízo de Deus nos traz hoje 5 aspectos diferentes que foram vividos lá na aliança com Noé e que nós vemos hoje em nossos dias. Vamos lá? A Dani está falando aqui no Insta, ela disse aqui o seguinte: Deus pedirá contas pela vida de cada ser humano. Dani fez uma observação aqui muito importante no Insta. Ela está dizendo o seguinte, lá no Insta, a Dani está lá no Insta assistindo a gente. Ela está dizendo o seguinte, Deus pedirá conta, né, pela vida de cada ser humano. A partir do momento que a palavra diz isso, né? O livro de Ezequiel vai dizer isso. A partir do momento que a gente não prega a palavra de Deus. Por isso que é importante pregar esse evangelho. Porque quando a gente prega, Deus não vai requerer o sangue das nossas mãos. O nosso papel foi feito. Porque quando eu vou dar uma paradinha aqui nos 5 aspectos do juízo, justamente para pegar esse gancho da Dani e dizer o seguinte: quando Jesus foi assunto aos céus, lá depois que o verbo se fez carne, né? Jesus foi assunto aos céus e ele deixa uma missão para cada um de nós. Ide, pregai o meu evangelho e fazei discípulos e batizai em meu nome. E todo aquele que for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Mas para que a pessoa possa crer, tem que ter alguém que pregue, tem que ter alguém que leve, para que Deus não possa cobrar esse sangue das nossas mãos. Então é importante a gente pregar a palavra. Noé estava fazendo isso. Noé em todo tempo pregou a palavra. Porque Deus falou, Noé, constrói a arca, porque a arca é salvação e salvação é gratuita. Aquele que se arrepender, eu dou a oportunidade de se salvar. E não vou cobrar nada. Agora, é necessário, Noé, que essa arca seja construída. E quando te perguntarem por que você está construindo, prega para eles. Prega para eles, porque virá um dilúvio. Então é importante a gente continuar pregando nessa terra. Ainda que achem que somos loucos, né? Que tudo que a gente fala jamais vai acontecer. Se bem que hoje, depois dessa pandemia que está acontecendo, tem muita gente dizendo aí que é o Apocalipse, que é o Deus dos crentes, que tem muito crente que falava mesmo. Talvez seja um sinal para que a pessoa se arrependa e creia que existe um Deus todo-poderoso na face da terra, mas que se arrependa com convicção, sabe? Se arrependa de coração mesmo, e não devido às circunstâncias que estamos vivendo. Amém, queridos? Dani, obrigada pela sua observação. Vamos voltar aqui. O juízo tem 5 aspectos diferentes,
5. Então vamos falar sobre esses 5 aspectos do juízo. Primeiro, é para a glória de Deus. Amém? Juízo de Deus é para a glória de Deus. Tá? Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus fez o céu para o homem e o inferno para o diabo. Mas tem muita gente que não está querendo o céu, está querendo o inferno. Deu para entender? Juízo de Deus é para a glória de Deus. Deus não se alegra com o sofrimento do homem. Sabe? Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A Bíblia vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque existe um lugar preparado no céu para o homem. Não é no inferno. Então, juízo é para a glória de Deus. Juízo é para instruir nações. Pegou aí, como disse o pastor Tadeu, pegou a visão? Primeiro, juízo é para a glória de Deus. Juízo é para instruir nações. Abra lá em Isaías, amor, por favor, 26, 9. E a gente já está terminando, porque já são 10h47. A gente já está acabando já. Isaías 26, 9. Com a minha alma... Peraí, só um instantinho. Com a minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Amém? Depois abre em Gênesis 15, 16, por favor. Juízo é para a glória de Deus. Juízo é para instruir nações. Juízo é para purificar. Não foi isso que foi feito depois do dilúvio? Purificar? Deus não foi purificando a terra? Que Apocalipse vai dizer? Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é imundo, suje-se mais. Não é isso? O santo não se mistura com o que é profano. Juízo de Deus é para a glória de Deus, para instruir as nações e para purificar. Gênesis 15, 16. Leia, por favor. 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém, querido? Depois você lê lá todo esse texto que você vai entender. Eu só estou passando aqui as passagens bíblicas rapidamente, que vai dizendo a consequência do juízo de Deus, tá? Para com o povo. Então, juízo de Deus é para a glória de Deus, é para instruir nações, é para purificar, é para libertar do mal. Juízo de Deus liberta do mal. E juízo de Deus, por último, é profético. O que Deus falou para Noé? Constrói a arca, porque virá um dilúvio. Que Noé, a profecia que Noé prega para a humanidade? Eu vou construir a arca, porque Deus mandou, porque é objeto de salvação, porque vai vir um dilúvio e vai destruir a terra. Juízo de Deus, ele também livra do mal e é profético. Fechamos os 5? Juízo de Deus, recapitulando, é para a glória de Deus. Juízo de Deus, instrui nações. Juízo de Deus, purifica. Juízo de Deus, liberta do mal. E juízo de Deus é profético. Amém? Neste trecho de Noé e seus descendentes, contém alguns pontos que pedem a nossa atenção. Existem os pontos da bênção e da promessa de Deus. O pacto que fez com Noé e com toda a alma vivente. Você vai ver isso, a gente já viu lá em Gênesis 9, 12 a 17. O desfecho da dispensação da consciência não significa que Deus deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. A consciência é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. Noé e sua família haviam presenciado tanto o bem como o mal, e eram responsáveis, junto com a posteridade, pela obediência à voz de Deus, a escolher o bem, a escolher o que Deus tinha determinado. O dilúvio marcou o término de um período de intervenção divina na história do homem. Um novo começo
com Noé e seus filhos. Deus tem um novo começo para a tua vida. Amém? A partir do dia que você aceitou Jesus, a tua vida de pecado antes de Deus, Deus apagou, tá? Deus tirou, como fez com Noé. Tudo que existia antes do dilúvio, Deus tirou. E escreveu ali uma nova etapa e fez-se uma aliança com Noé. Do dia que você chegou e falou, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, a minha vida é tua. Eu confesso que quero o Senhor Jesus como meu real e sublime Salvador. Eu só creio em Deus e só Ele pode mudar a história da minha vida. Tudo que aquele passado todo teu é apagado. E Deus escreve uma nova caminhada para você, tá? Uma nova vida espiritual para você. Um caminho lindo para você. Mas é necessário que você permaneça nele, tá bom? E aqui a gente está finalizando, são 10h52. Pastor Jorge fez uma observação aqui, ó. Pastor Jorge botou o seguinte: por isso o eunuco pediu para Filipe batizá-lo. Pastor Jorge está falando sobre... É verdade, pastor. O eunuco chegou e falou para Filipe: tem aqui a água, tem você, o que impede de eu ser batizado? O que impedia aquele homem de receber a salvação e de se concretizar a bênção de Deus na vida dele? Absolutamente nada. Jesus, preste atenção numa coisa, querido, você que está me ouvindo. Deus, Ele não faz barganha. Ele quer ser o Senhor da tua vida. E ponto final. Ele quer ser o centro da tua vida. E ponto final. Sabe por quê? Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós vamos sofrer as consequências do juízo de Deus, que virá lá no livro de Apocalipse. Mas com Ele, nós herdaremos a vida eterna. Com Ele, nós já temos uma promessa garantida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aqui eu deixo 10h53, um amado irmão em Cristo, tio Fernandes, lá de Brasília, ele me deu uma sugestão de um filme chamado Guerra Interior, e eu pedi para os professores da EBD assistirem esse filme, né? E por isso que eu estou terminando, estou acelerando um pouco para a gente ter um tempo a falar sobre isso. Eu pedi para que os professores vissem esse filme, Guerra Interior, que são exatamente conflitos que acontecem desde a fundação do mundo, sabe? Quando temos um encontro com Deus, quando a nossa família, você vê que como a família é importante. Logo no início, Deus fala para Adão, para ele crescer e multiplicar com Eva, formar família, sabe? Noé, quando Noé entra na arca, Noé, você vai entrar, leva a tua família, sabe? Deus estabelece a família. A família é algo importante, porque é da família, é dentro da família que nasce a igreja, sabe? Família, instituição constituída por Deus. Família, instituição que foi criada por Deus. E a gente vê como o diabo muitas vezes quer entrar na família para quebrar a aliança. Como o diabo muitas vezes quer entrar na família, sabe, para trazer discórdia. Porque se a aliança familiar se quebra, queridos, você não tem sustento. Eva foi ouvir a serpente e conseguiu influenciar o marido. O diabo entrou no meio da família, sabe? E nós vamos ver depois Noé, mesmo assim Noé sendo esse homem abençoado, ele andou pecando porque deixou brecha, porque aí o filho vai e vê sua nudez. Por quê? Porque entrou a brecha. O diabo quer destruir as famílias. Por quê? Porque família unida, eu tenho uma igreja unida. Sabe? Família enraizada com Cristo, eu tenho uma igreja que tem raiz forte. Família forte, igreja forte, com raiz forte. E nós vemos nesse filme conflitos que acontecem. Muitas vezes as nossas emoções,
a nossa razão, a nossa mente quer calar a consciência. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, sabe? Hoje a gente sabe que é a voz de Deus. Mas no passado, quando a gente não tinha Deus, a gente ficava falando o quê? Caramba, minha consciência tá doendo. Minha consciência tá me incomodando. Hoje a gente sabe que é a voz de Deus. Porque onde habita a graça, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, aquilo fica nos incomodando. Aquilo fica, sabe, no coração. E muitas vezes a nossa razão, as nossas emoções chegam na frente e querem calar a boca da nossa consciência. Você vai ver isso nesse filme. E aí o nosso coração entra em conflito com um monte de sentimento, conflitando um do outro, conflitando um do outro. E de repente surge a memória para trazer aquilo que me dá esperança. Família. A família muitas vezes pode sofrer muito, sabe? A gente pode sofrer muito. Mas esse filme esclarece muita coisa. Esse filme esclarece muitas coisas que acontecem conosco. Muitos conflitos que também com certeza aconteceram na família de Noé. Muitas vezes, talvez tenha havido conflitos dentro da arca, sabe? Eu não sei se dentro da arca eles viviam em paz e harmonia o tempo todo. Mas vai ver que dentro da arca, um podia implicar com o outro, ou um fazia alguma coisa que o outro não gostou, ou alguma nora respondia rispidamente à sua sogra, ou então a sogra fazia alguma coisa que a nora não gosta, porque antes cada um tinha a sua vidinha, e de repente todo mundo tá morando todo mundo junto, dentro de uma arca, durante dias e dias, sabe? Com um monte de animal junto, e aí os conflitos surgem, as emoções afloram, sabe? Os temperamentos surgem, mas a gente não pode esquecer que maior que todas estas coisas, existe um Deus que está sempre ali do nosso lado. E a família é a base de tudo. Amém? Alguém falou? Manuelzinho falou aqui. Manuelzinho tá falando aqui, ó. Imagina se nosso Deus não fosse Deus de manter a sua aliança. Como seria a humanidade hoje? Do jeito que está. Apesar de cumprir sua aliança, Deus é misericordioso, traz para todos. Amém, Manelzinho, é verdade. Imagina se não fosse a misericórdia de Deus e a aliança que Deus mantém com o povo. Amém? Bom, queridos, a gente termina aqui a aliança noaica ou aliança noética que Deus fez com Noé e com a humanidade. É essa aliança que Deus fez com Noé e com a humanidade, ela prevalece até hoje, sabe? Quantas vezes tem uma chuva e a gente olha para o horizonte e vê lá o arco-íris? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é perpétua, sabe? A palavra de Deus, ela não muda. Muitas vezes com a chuva a gente olha para o céu e lá está o arco-íris lá. Foi aquela aliança, foi aquele arco que Deus fez com Noé, prevalece vivo até hoje. Aquela aliança que Deus fez com Noé e com a humanidade, com a terra, prevalece viva até hoje. Assim como todas as promessas que Deus te fez, elas prevalecem vivas. E Deus vai cumprir uma a uma. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nesse domingo, Dia das Mães, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a sua descendência. Que nunca falte o óleo, nunca falte o poder, a unção e o derramar do Espírito Santo sobre cada um de vós, sabe? Nós queremos aqui, como Igreja do Senhor, como Escola Bíblica Dominical, homenagear a cada mãe, avó, tia, mãe emprestada, mãe do coração, tia emprestada, tia do coração, avó do coração, avó emprestada, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Você que é pai e mãe ao mesmo tempo, louvado seja Deus por sua vida, sabe? Que a glória do Senhor seja sempre derramada sobre você. E muito obrigado pelo carinho, tá? Aqui em especial, quero agradecer também, em nome da família Bruno, né? Eu e Tadeu, a gente gostaria de agradecer muito pelo carinho da igreja para conosco. Hoje a gente já não tem mais a nossa mãe aqui, né? O Senhor levou,
a nossa mãe. Peço perdão aos irmãos por estar chorando, mas é que Dia das Mães hoje pra gente é diferente, sabe? Geralmente quando Dia das Mães na nossa casa, eu acordava cedo e ia direto pra cozinha fazer o bolo do café da manhã que ela gostava. Isso quando eu era solteira, morava com ela. Ela gostava de comer bolo de bolo, mesmo bolo que o Tadeu gosta de comer hoje. Quer ganhar o pastor Tadeu é fazer bolo de bolo. E a mamãe gostava muito disso. E depois que eu me casei, eu inventei de fazer almoço. Nessa parte eu saía igual ela. Mamãe gostava de casa cheia, todo mundo ao redor da mesa. E hoje a gente não tem mais ela aqui. E também tá difícil porque eu vejo muitos filhos hoje, devido a esse isolamento social, tendo que mandar mensagens à distância para as suas mães. E mães também recebendo esse carinho e esse apoio dos filhos. Mas a gente aqui quer agradecer ao carinho da igreja, sabe? A igreja tem abraçado a gente com todo amor, com todo carinho. Muito obrigada. Todas as tias da igreja, todas as mães da igreja, que têm abraçado a gente incondicionalmente. A minha tia disse que é uma bênção, que é a irmã mais velha, que tem o maior carinho pela gente, né? Minha tia Sandra é a mãezona, né? Ela liga para dar bronca, liga para elogiar, liga para chamar atenção. O tempo inteiro, né? Ela chama atenção. Mais de mim, confesso que é mais de mim. Mas esse amor e esse carinho, a gente quer agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Muito obrigado por vocês, mães. E que a graça do Senhor nunca falte sobre vós, tá? Peço perdão mais uma vez pelo choro aqui. Mas é de agradecimento, é de alegria, saiba disso. Pelo carinho que está sendo derramado de vocês, mães, para conosco, tá? Patrícia e Tadeu agradecem muito esse carinho e esse abraço de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe e até domingo que vem com a próxima aliança, tá? Domingo que vem a gente entra numa nova aliança e eu creio que o Senhor vai estar falando ao seu coração. Vamos entrar na aliança abraâmica, vamos falar de Abraão, o pai da fé. Que Deus abençoe.